Ok. Bom, então estamos dando início aqui aos seminários clínicos em psicologia existencialista. A gente está na quinta, né? Na quinta apresentação. Hoje aí é a vez do meu amigo, colega Jorge Boris, né? Da Unifor, né? De Fortaleza. E particularmente assim a gente tem trabalhado, né, em algumas coisas em comum aí há algum tempo, a partir do GT, né, no grupo de trabalho que a gente faz parte em comum, né, na ANPEP, Psicologia e Fenomenologia. Há 2 anos atrás a gente publicou um volume, né, organizamos junto com a Dani Schneider, um volume que a gente chamou de Jean-Paul Sartre e os Desafios, né, a Psicologia Contemporânea. E agora, no segundo semestre desse ano, está para sair um segundo volume, né, Editora FI, né? Pela editora FI. A gente, enfim, mudou de editora, o nome do livro, qual é que ficou mesmo, João? Jorge? Mudou também. Agora eu não também, decorei. né? Bom, mas A Daniela sabe. A Daniela deve saber. Mas, enfim... Da filosofia, psicologia em Sartre, ou qualquer coisa assim, né? Ficou por aí. Ficou um nome bem até bonito, né? Ficou um nome bem... Mas, possivelmente lá para o setembro, outubro, esse livro vai sair, né? Novamente com organização nossa, né? Minha, da Daniela e do Jorge. E possivelmente faremos aí alguma atividade online aí de lançamento, né? E hoje, especificamente, daí a palestra do Jorge sobre psicoterapia infantil à luz da fenomenologia existencial. É um trabalho que o Jorge fez em conjunto com a Yara, né, Jorge? Sim. Não sei se ela era aluna de mestrado ou doutorado, depois tu quiseres... Não, ela é minha sócia agora, ex-formanda, né? Ela é mestra em saúde coletiva. Ok. E foi um trabalho que a gente fez para um congresso e deve sair publicado, eu falo daqui a pouco sobre ele. Num livro... Tem lá na apresentação. Tá. Então, bom, como a gente tem trabalhado aqui, né, eu pedi para o Jorge, então, fazer uma apresentação em torno de 1 hora, né, Jorge? Quer dizer, uma apresentação que possa, assim, desenvolver os teus argumentos aí de uma maneira mais estendida, né, que uma apresentação geralmente que a gente encontra, e depois ainda tem 1 hora de debate, discussões. O objetivo sempre aqui está sendo a gente encontrar as conexões, as relações, né, entre a teoria de Sartre, né, nas suas múltiplas facetas, né, e ontologia, antropologia, estudos biográficos, enfim, psicanálise existencial e o campo da clínica. Então, Jorge, eu passo a palavra para ti, né, e pode iniciar aí a tua fala, meu amigo. Boa tarde. Quero desde já agradecer ao Fernando e ao Núcleo pelo convite. Tem sido um prazer muito grande poder compartilhar de uma série de projetos, uma excelente parceria dos últimos anos com o Fernando, a Daniela e outros. Então, é um prazer, né,
poder falar com vocês sobre um tema que recentemente a gente veio trabalhando. Eu sou professor do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade de Fortaleza, a Unifor. Sou professor na graduação também de psicologia. Sou coordenador, junto com duas colegas e amigas, a Virginia Moreira e a Ana Karine Mello, do Laboratório Afeto, Laboratório de Psicopatologia e Clínica Humanista Fenomenológica, e sou um dos sócios, juntamente com a Ana Karine, a Yara Pimenta, a Jamília Aquilino e a Luísa de Matos, do AUES, Centro de Gestalterapia, a partir dos quais eu apresento esse trabalho. Na verdade, esse trabalho ele foi apresentado num congresso de gestalterapia recentemente e ele deve ser publicado com outro título agora, no segundo semestre, pelas edições IFEM, organizado pela Ana Maria Lopes Calvo de Feijó, né? Um livro chamado Sofrimento, Existência e Liberdade em Tempos de Crise. Esse trabalho lá está titulado assim: Vale a pena ficar adulto? Um estudo de caso de psicoterapia infantil à luz da fenomenologia existencial. Bem, eu começo com uma frase do Sartre que diz que o homem tem de poder escolher a vida em todas as circunstâncias. Então, eu trato um pouco das crianças, já que é um trabalho com psicoterapia infantil. Eu não sou terapeuta, a psicoterapeuta foi a Yara, com quem eu trabalhei, mas no sentido de orientar e articular com as questões de Sartre, né? Então, começo afirmando o seguinte: as crianças, como sujeitos inseridos no mundo, experienciam, aprendem de formas diversas e, desde cedo, um conjunto de informações socioculturais acerca da sua existência, fazendo com que construam subjetivamente suas percepções do mundo, dos outros e de si mesmos. Assim, o desenvolvimento humano acontece numa contínua dinâmica de contato consigo mesmas, com os outros e com o mundo no decorrer da vida, desde a infância. Ao fazer contato com o meio, os seres humanos desenvolvem ajustamentos criativos que, em gestalterapia, são considerados movimentos na busca de fechar suas gestalten, gerando aprendizagem. Ou seja, fechar situações inacabadas que surgem a todo momento nas nossas vidas. Então, o ajustamento criativo representa o processo dinâmico e ativo de interação do indivíduo com o ambiente para solucionar situações e restaurar a harmonia, o equilíbrio, a saúde do organismo, o qual se dá por meio da autorregulação, o processo espontâneo e inato em nosso organismo, que visa a satisfação das necessidades primordiais do momento, considerando as possibilidades ambientais. Contudo, nem sempre o meio atende às necessidades primárias da criança, que, para se autorregular, modifica a necessidade original, realizando um ajustamento criativo coerente com as possibilidades do meio de suprir. Nesse contexto, é relevante situarmos, mesmo que sucintamente, as transformações que a infância sofreu ao longo da história e as mudanças de suas representações no contexto familiar. Ou seja, a infância nem sempre foi considerada como tal. Arrier, o grande antropólogo, destaca que a noção de infância nem sempre existiu, sendo originada apenas após o período medieval, quando a função da extensa família de então era transmitir a vida, os seus bens e o seu sobrenome. O afeto
não cabia nas relações familiares e a educação estava a cargo de todos os membros adultos da família, assim como a inserção em atividades laborais era indistinta, mesmo para as crianças, ou seja, as crianças trabalhavam. Na verdade, elas eram consideradas pequenos adultos. Na modernidade, devido a diversas mudanças político-econômicas e sociais, como a urbanização, a revolução industrial e o surgimento do modo de produção capitalista, a família foi diminuindo a sua amplitude e sendo destituída de várias funções incorporadas anteriormente. As crianças passaram a ser consideradas uma força de produção futura, tornando a família uma unidade de consumo e de reprodução, enquanto passava a fazer investimentos na educação e no cuidado delas, constituindo assim, pelo menos na cultura ocidental, a concepção de uma família nuclear burguesa, que tornou-se uma unidade familiar financeiramente viável. Hoje, tal concepção de família vem sendo desconstruída e assumindo estruturações diversas. Nós temos várias formas, formatos de família, uma discussão sobre a qual nós não vamos nos alongar aqui, mas é importante destacar. É também importante destacar que no processo de desenvolvimento do sujeito há muitas vezes a necessidade de enfrentar diversas crises, iniciando com o próprio nascimento, considerado como um momento de impasse, seguido de diversas outras, como o crescimento, a inserção no meio escolar, social, do trabalho, a adolescência, separações, etc., até a morte, no movimento de busca de inclusão na família e nos diversos grupos sociais a que pertence, ao mesmo tempo de diferenciação delas, ou seja, deles. A criança e o indivíduo, ele tanto tem um movimento de se inserir nos vários contextos em que ele vive, mas também de se diferenciar, porque essa é uma necessidade humana. Assim, o ser humano busca constantemente modos de superação dessas crises, mesmo que em alguns momentos ele fique apegado à situação do momento, evitando enfrentar as experiências que emergem na nova situação. O processo de desenvolvimento do ser humano inicia-se a partir de uma situação de indiferenciação entre o bebê e o mundo. Várias teorias tratam sobre isso, O bebê, de início, ele não se diferencia do mundo, da mãe e do outro, que é marcada pela dependência total da criança em relação ao adulto e caminha na direção de uma maior e progressiva diferenciação e autonomia em relação ao outro. O crescimento significa uma diferenciação do outro e o surgimento de uma autonomia que depende de vários fatores. Sob um ponto de vista gestáltico, podemos dizer que o desenvolvimento é o processo pelo qual o ser humano desloca-se gradativamente da utilização de um heterossuporte, um suporte exterior, ou suporte ambiental para a satisfação de suas necessidades e escolhas no mundo, para um parâmetro pessoal e singular denominado autossuporte, ou seja, o desenvolvimento de uma capacidade de se autoapoiar em si mesmo e a partir das suas potencialidades, capacidades, etc. Isso significa que o ser humano nasce numa situação de total dependência do outro, progressivamente adquire recursos para poder escolher aquilo que ele precisa do outro e decidir de que forma e com que intensidade vai buscá-lo. Desta forma, o ser humano constrói o seu projeto de vida. Para Sartre, o homem é um ser no mundo e um via-ser, ou seja, é um ser em relação, movido por um projeto, um desejo de ser. Ser que faz com que haja um mundo ao se projetar para além do mundo rumo às próprias possibilidades. Consequentemente, o homem é, antes de tudo, aquilo que projeta via ser.
e aquilo que tem consciência de projetar via ser. O homem é inicialmente um projeto que se vive enquanto sujeito. Nessa perspectiva, o homem empreende sua realidade concreta baseada em escolhas e torna-se responsável por sua existência. Portanto, ao realizar sua liberdade, o sujeito humano sempre se situa em direção a um fim, a um projeto de ser, que acaba por definir as significações do mundo para ele. A perspectiva existencial sartriana, especialmente, é voltada à concretude da vida. A liberdade é o seu princípio fundamental, sendo sempre acompanhada da angústia da escolha, que, por sua vez, acarreta responsabilidade. O trabalho clínico, nessa perspectiva, é disso que nós vamos tratar aqui, pode favorecer com que o paciente reconheça-se a si mesmo e se transforme em direção ao seu projeto de ser. Considerar a fenomenologia existencial significa levar em conta que o sujeito é um ser no mundo e que a existência de cada ser humano é única, implicando na maneira como percebe e age diante do mundo. Essa existência transforma e é transformada a partir das suas escolhas. Nessa perspectiva, a tarefa da clínica psicológica à luz da fenomenologia existencial é favorecer a construção do homem como sujeito. O objetivo dessa apresentação é, utilizando um olhar fenomenológico existencial, fazer uma discussão sobre a vivência de uma criança em psicoterapia que tem dificuldade de vislumbrar o seu projeto de vida. Nesse contexto, a criança havia perdido o sentido da sua vida, passando a cogitar que o suicídio seria a única saída possível diante do seu sofrimento. E aqui a gente passa a falar do caso do Edu. Evidentemente, é um nome fictício, bem como dos familiares dele, né, para preservar a identificação dessas pessoas. Então, o Edu chegou com 11 anos ao processo psicoterápico em setembro de 2017, já tendo passado por 2 psicoterapeutas anteriormente. Fazia também acompanhamento com uma psicopedagoga, com um neurologista e com uma fonoaudióloga. A fonoaudióloga o diagnosticou com déficit auditivo e, em seguida, o Edu recebeu do neurologista o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção. Ou seja, vários diagnósticos, vários profissionais. Né? O Edu é filho único e, na primeira sessão, como é costumeiro na clínica, com crianças e adolescentes, a mãe do Edu, vai ser chamada de Joana aqui, foi recebida sozinha pela Yara, a psicoterapeuta. Ela informou que buscou psicoterapia para o filho por ter dificuldade de compreender o que o Edu queria comunicar. Ou seja, uma dificuldade da mãe de compreender o que o Edu comunicava. Sobre o primeiro contato com os pais da criança, Oaklanda, uma gestalterapeuta, assim descreve sua experiência clínica. Na primeira sessão, geralmente posso ver que as percepções da criança e dos pais acerca da vida são tão diferentes que eles são incapazes de se falar. Ou seja, muitas vezes, né, a percepção sobre uns e outros é bastante diferente. Joana é uma mulher de aproximadamente 40 anos, mostrou-se comunicativa, organizada, preocupada, empática, atenciosa e compreensiva com as questões vividas pelo filho. Contou um pouco da sua história. Ela é de nacionalidade de um país da América Latina, trouxe o Edu para o Brasil quando ele tinha 3 anos, assumiu a maternidade sozinha, pois o então namorado se recusou a assumir a paternidade dele quando ela viu-se grávida, que é bastante comum. Né? Joana conheceu aqui no Brasil um outro homem chamado Rodrigo, aqui, que também tem aproximadamente 40 anos,
que logo se apegou ao Edu. O namoro evoluiu e os três passaram a conviver quando o Edu ainda era bem pequeno. Rodrigo assumiu a paternidade de Edu. O casal tinha uma empresa na área de alimentação, numa cidade do interior do Ceará. O negócio faliu e, numa tentativa de se reerguer financeiramente, com suporte familiar, vieram morar em Fortaleza há cerca de 3 anos. Foi necessário morar com a família de Rodrigo nesse período de contenção de despesas. Houve uma mudança radical na vida da família, que saiu da cidade pequena para uma grande cidade, de uma condição financeira equilibrada para o desequilíbrio, da independência em relação aos parentes para a dependência, enquanto o casal passou de uma relação estável para a instabilidade por conta das turbulências que enfrentavam. Acabaram se separando. Nesse período, o risco de perder o direito de ter contato com Edu assustou Rodrigo. Ele se reconciliou com Joana, optando por assumir formalmente a paternidade do menino, que o deixou mais tranquilo. Ou seja, ele buscou ativamente retomar a relação, especialmente por conta do Edu, a quem ele se afeiçoou bastante, ao ponto de se considerar pai dele. No primeiro contato com o Edu, a Yara, a psicoterapeuta, logo percebeu que ele é de fácil relacionamento, bastante comunicativo, simpático e questionador. Nos atendimentos iniciais, ele fazia muitas reflexões acerca de sua vida e do sentido de viver. Um recurso interessante na psicoterapia com crianças e adolescentes é o uso de jogos. Oclander os considera um instrumento útil em seus atendimentos, pois o modo de cada criança se comportar nos jogos era um bom termômetro de como estava atuando na vida. Frequentemente, Edu buscava usar jogos nas sessões e muitas vezes iniciava a sessão com eles, mas em seguida eram muito rapidamente substituídos por uma conversa sobre temas existenciais diversos sobre sua vida e suas questões pessoais. Em um desses atendimentos, Edu optou por jogar Banco Imobiliário, um jogo bastante conhecido e bastante tradicional, antigo, já existe há muito tempo, né? Então, o Edu e a Yara estabeleceram as regras e iniciaram o jogo. Quando o jogo estava aquecido, né, e estavam construindo patrimônios, ele começou a falar que muitas vezes pensa que não vale a pena ficar adulto. Questionado sobre a origem dessa ideia e sobre seu embasamento experiencial, começou a expressar com fala e gestos. Para que ser adulto, tia? Começou a pegar casas e hotéis construídos no jogo e a derrubá-los no tabuleiro. Para que estudar tanto? Todas essas matérias que vejo na escola, depois casar, ter filhos e trabalhar, depois você morre. Nesse momento, Edu tinha derrubado todas as peças no chão e o jogo estava desfeito. Edu expressava, nesses primeiros momentos da psicoterapia, dor e dificuldade de se fazer compreender, principalmente pelos seus pais. A Yara percebe, então, que nessas e em outras falas, que o Edu expressava de diversas formas sua vontade de morrer e a sua falta de esperança no futuro, sem querer usar o termo suicídio, mas manifestando sempre essa vontade de forma implícita em suas palavras. Oclander descreveu semelhantemente a forma subentendida de expressão de um paciente de 17 anos, já um adolescente, né, que só falou de seus desejos suicidas depois de ter feito a fantasia da roseira e desenhado seus galhos como mortos. Ou seja, ele precisou de um recurso indireto para chegar a esse tema que na nossa cultura é bastante melindroso, não? Então, no processo psicoterápico com crianças, os encontros com os pais acontecem com o objetivo de acompanhamento a partir da necessidade do processo,
né? Devendo as crianças serem informadas sobre o seu agendamento, com a sua participação, muitas vezes, caso necessário. Nos encontros com seus pais, o Edu autorizava a Yara a falar tudo acerca das suas sessões. Logo, eles acordaram que, na verdade, iniciariam com o auxílio da Yara na comunicação com os pais do Edu, mas que eles iam construir juntos uma forma por meio da qual o Edu pudesse se comunicar com eles de uma forma mais clara e própria. O acompanhamento familiar dá-se por intermédio de sessões com os responsáveis e o psicoterapeuta da criança e de acordo com a demanda deles ou do psicoterapeuta, tendo como foco a relação que eles estabelecem com a criança. Os objetivos dos atendimentos com os pais de Edu aconteceram com o intuito de ouvi-los a respeito de como percebiam seu filho fora do âmbito psicoterápico, para esclarecer possíveis dúvidas acerca do seu desenvolvimento infantil e para discutir questionamentos pertinentes ao processo de Edu. Muitas vezes, Edu expressava alguns incômodos relacionados à sua aparência, originados majoritariamente das suas inquietações relativas às mudanças que aconteciam em seu próprio corpo por conta do início da puberdade. Como um bigode que nem é bigode e nem é um não bigode, é uma sujeira no meu rosto, tia. Edu vivenciava conflitos relacionados à sua autoimagem, demanda que surgiu já na sua infância, nas suas tentativas de ajustamento psicossocial como pessoa, pois, dizia ele, as crianças recebem desde muito cedo feedback direto e indireto acerca da sua atratividade física, da sua condição física, do seu peso, da sua altura e da forma como se veste ou se apresenta. Outra questão recorrente era o seu incômodo com espaço limitado na casa da avó paterna, pois ele ficava no quarto dos pais. Além disso, tinha que lidar com a sua desautorização dele, né, a desautorização dele como sujeito, já que a sua privacidade era invadida sem qualquer pedido pelos familiares que viviam ali, se estendendo à sua alimentação, o que irritava bastante. Aí dizer, as pessoas acham que só porque eu sou magro podem comer o meu sorvete todo e ainda sem me perguntar. Edu era ensinado a ser dócil e reclamar dos parentes não era bem visto. Além das dificuldades que enfrentava diante das transformações naturais do seu corpo, somavam-se o peso da mudança radical da sua vida, a separação dos amigos, o distanciamento do pai, que passava a semana no interior a trabalho, a readaptação da rotina dele e uma aceleração na rotina dos pais, bem como fatores que interferiam na sua qualidade de vida, que ele mencionava com frequência, como aqui nessa cidade, Fortaleza, né, não vemos o pôr do sol, só vemos os prédios. Lá no interior dele, né, onde ele morava, o pôr do sol era lindo e o céu também, além de ser mais fácil sair de casa. Ainda se queixava de uma rotina intensa de educação e de tratamentos, incluindo pulmão, inglês, fonoaudióloga, psicopedagoga e psicóloga. Diante das mudanças no seu corpo e na sua vida e do acúmulo de tarefas, Edu refletia sobre o sentido de viver. Para ele, morrer diminuiria um peso para os seus pais, pois sentia que era uma preocupação para eles. Edu dizia ser um menino bonzinho para os outros, mas culpava-se por, segundo ele, ter o mal dentro de si. Ele, então, culpava-se até mesmo pelo que sentia sobre a sua vida, concluindo que não deveria sentir o que sentia. O sentimento de culpa para a gestalterapia é, em geral, raiva ou ressentimento retrofletido, ou seja, voltado para si mesmo, em vez de ser direcionado para o outro. A raiva da pessoa é voltada contra si própria, em vez de ser dirigida ao objeto da raiva. A culpa também se manifestava no seu relacionamento com as pessoas,
pois descrevia com frequência situações em que se julgou falso. Às vezes, diz ele, eu falo coisas legais, finjo que está tudo bem com o colega ou digo que está ótima alguma coisa que ele faz, mas na minha cabeça estou xingando. Eu sou um falso, não sou verdadeiro com as pessoas. Na retroflexão, que é esse mecanismo de direcionar, né, aquilo que seria para o outro voltado para si mesma, a energia suprimida que deveria ser investida no mundo pela pessoa retorna para ela mesma. A retroflexão é uma função hermafrodita, na qual o indivíduo volta contra si mesmo aquilo que ele gostaria de fazer com outra pessoa, ou faz consigo mesmo o que gostaria que outra pessoa fizesse com ele. Por exemplo, quando se diz que ama o outro, esperando que o outro diga eu também lhe amo, né? O amo, né? Ele pode ser seu próprio alvo. Ele condensa seu universo psicológico, substituindo com a manipulação de si mesmo o que ele concebe como anseios fúteis pela a retroflexão sublinha o poder central humano de dividir-se entre observador e observado, ou entre aquele que faz e aquilo que é feito. Várias teorias já falaram sobre isso, o próprio Freud, né, quando vai falar do superego, do supereu, né, essa capacidade que nós vamos desenvolvendo de nos avaliarmos, nos observarmos, né, a própria ideia de consciência, ela, né, passa por aí. Essa capacidade se manifesta de modos diversos. O homem fala consigo mesmo. O senso de humor do homem é uma evidência dessa cisão, porque isso significa que ele pode ficar de lado e enxergar com incongruência ou absurdo seu comportamento. Nós somos capazes, por exemplo, de rir de nós mesmos, né? O senso de vergonha ou de constrangimento do homem implica a perspectiva da autoobservação, da autocrítica. Nós avaliamos e julgamos a nós mesmos, né? O homem também percebe conscientemente sua própria mortalidade. O psicoterapeuta buscou proporcionar a Edu um ambiente livre de julgamento, que ele já tinha bastante, né, com ele mesmo, e com ampla possibilidade de expressão de seus sentimentos. Ele percebeu que poderia se expressar de forma livre. Passou a expressar xingamentos e sentimentos que, fora do setting terapêutico, poderiam ser julgados ou reprimidos, o que ele estava acostumado, não? O que ele não fazia lá fora, não? De acordo com a Aguiar, Luciana Aguiar, uma gestalterapeuta, a raiva é um sentimento associado à retroflexão, como a gente já disse, que na infância tende a se transformar em culpa, pois os adultos não costumam permitir a sua livre expressão. Além disso, a manifestação dos seus pensamentos sobre morrer possibilitou que a psicoterapeuta e a criança pudessem tratar mais diretamente do suicídio. Os pais, evidentemente, se assustaram com tal sentimento de Edu, que até então eram desconhecidos para eles, né, deles, mas se fizeram muito presentes no suporte ao processo psicoterapêutico, implementando mudanças importantes e buscando compreender os enfrentamentos vividos pelo filho. Procurando, então, cumprir seu papel, a família foi conduzida a concretizar sua tarefa, que, de acordo com a Aguiar, é ao mesmo tempo em que acolhe, satisfaz e protege seus membros, permite também frustrá-los, aceitá-los em suas diferenças e facilitar o desenvolvimento da autonomia. Portanto, buscando estabelecer uma possibilidade de comunicação com os pais, o cliente e a psicoterapeuta, criaram um jogo para uma sessão com os pais. Eles juntos criaram um jogo a partir das questões que surgiram, e nesse jogo havia cartas com perguntas e frases criadas por eles, como o que faz sentir-me triste, como eu fico com medo quando, o que me incomoda, o que me deixa irritado e o que eu sinto quando você me abraça, dentre outras questões que contemplavam sentimentos, pensamentos.
ou mesmo atitudes que poderiam possibilitar um diálogo entre os membros da família e, consequentemente, viabilizar a expressão e o conhecimento dos sentimentos uns dos outros. Assim, o jogo foi um instrumento criado para que Edu pudesse expressar seus sentimentos. Para tornar o jogo leve e lúdico, incluímos algumas regras que possibilitavam a competição entre os participantes, por meio da contagem de pontos e do pagamento de prendas. Nesse dia de atendimento, os pais estavam tensos, pois, como seria uma sessão conjunta com Edu, imaginaram que seria um momento sério e temiam que ocorreria. Não? Entretanto, logo após Edu e a psicoterapeuta apresentarem o jogo e as suas regras, durante a sua execução ocorreram risadas, brincadeiras, escuta atenta e possibilidade de exercitar a empatia. O jogo superou as expectativas da psicoterapeuta e mesmo do Edu, do paciente, bem como surpreendeu os pais. Ao final, todos saíram mais leves, se conhecendo um pouco melhor, e assim os pais puderam ouvir alguns sentimentos do seu filho através da sua própria expressividade, e Edu percebeu que a expressão de seus sentimentos a seus pais é possível, bem como pôde compreender alguns sentimentos dos seus pais até então desconhecidos por ele. Como técnicas interventivas, o uso dos jogos e a sua própria criação foram boas alternativas na busca de comunicação entre Edu e seus pais, melhorando a sua habilidade de contato, além da situação psicoterapêutica e abrindo caminho para que tal habilidade pudesse se estender à relação familiar. Diz Auckland, quando jogam com a criança, grande parte do seu processo, de sua postura na vida, se revela. Temos uma compreensão fenomenológica existencial dessa que a gente tratou até aqui. Os atendimentos psicoterápicos de Edu aconteceram a partir de uma postura fenomenológica que, de acordo com a Aguiar, tem a ver com a abertura e o interesse genuínos da psicoterapeuta pelo que a criança expressa sem qualquer a priori, ou seja, sem considerar verdades pré-estabelecidas e julgamentos que, porventura, possam ter sido feitos pelos seus pais nos encontros iniciais. Diante da história de vida de Edu, podemos compreender que seu desânimo diante do seu projeto de vida parece estar relacionado à sua experiência com os adultos que ele tomava como referência. Seu questionamento, vale a pena ficar adulto, parece ter ligação com a sua experiência vivida na relação com os pais, que são as primeiras referências do que é a vida adulta. De acordo com Damon, a projeção do futuro e a construção do projeto de vida proporcionam ao sujeito pensar sobre a sua realização pessoal, a possibilidade de alegrias futuras, de momentos de lazer e de resiliência nos momentos mais críticos, além de diminuir a possibilidade de desenvolver pensamentos ou sentimentos autodestrutivos, desenvolvendo uma atitude positiva no enfrentamento da vida. Os atendimentos psicoterápicos de Edu ocorreram à luz da gestalterapia, uma psicoterapia fenomenológica existencial, caracterizada pelo uso da linguagem descritiva e que concebe o desenvolvimento humano a partir de uma possibilidade de compreensão que supera a dicotomia entre orgânico, maturacional e o social normativo, acolhe a possibilidade da existência de regularidade do desenvolvimento humano, redefine a questão da temporalidade no desenvolvimento e resgata o caráter do sujeito global, social, histórico e cultural. O processo psicoterápico com Edu acontecia a partir do foco na descrição da sua experiência cotidiana. Ele contava toda a sua rotina de ir para a escola, de fazer atividades como cursos, reforço escolar e atendimentos semanais com a psicopedagoga, a fonoaudióloga
e a própria psicóloga. Além disso, descrevia sua relação com os familiares. Falava de sua admiração pela avó, mas também Edu decidiu os assuntos que gostaria de abordar, os brinquedos que queria utilizar. Conforme a guiar, nessa perspectiva, o psicoterapeuta não direciona as brincadeiras, as atividades ou os assuntos tratados nas sessões, mas busca facilitar o que nós chamamos de awareness, esse processo de se dar conta da criança a respeito da sua própria experiência, ou seja, a consciência perceptiva de si mesma, uma tomada de consciência global no momento presente. Dito de outra forma, a awareness é uma forma de experiência que pode ser definida aproximadamente como estar em contato com a própria existência, com aquilo que é resultado da apreciação de nossa condição irremediável de sermos livres. Contemplamos aqui 3 temas presentes de maneira mais destacada no processo psicoterápico do Edu. São eles: o projeto de vida, o projeto de ser, os valores e a morte. O projeto de vida, ou de ser, foi um tema existencial que se fez presente em muitas sessões, e o que chama a atenção é exatamente a ausência de projeto de vida do paciente. Edu diversas vezes mencionou que não se via e que não queria ficar adulto, que não imaginava qualquer profissão para ele no futuro e que não tinha nenhum plano de constituição de família. Podemos reconhecer em Sartre a relação entre projeto de ser ou de vida, as escolhas e a aceitação de si mesmo, quando ele afirma que escolhemos o mundo não em sua contextura em si, mas em sua significação, escolhendo a nós mesmos. Pois a negação interna pela qual, ao negar que somos o mundo, fazemo-lo aparecer enquanto mundo, só pode existir se for, ao mesmo tempo, projeção rumo a um possível, em relação a um futuro. Né? Na evolução das sessões, a partir da busca de aceitação de si mesmo, o projeto de vida de Edu passou a ser considerado em algumas das suas falas, na medida em que ele passou a expressar frases como: acho que eu seria um bom advogado. Assim, Edu só pôde vir a ser a partir do porvir que pode vislumbrar hoje, ou seja, o futuro que é vislumbrado no presente. Para Sartre, se o porvir se perfila no horizonte do mundo, não pode fazê-lo senão por um ser que é seu próprio porvir, ou seja, que é porvir para si mesmo, cujo ser está constituído por um vir a si de seu ser. Encontramos aqui estruturas extáticas, análogas às que descrevemos para o passado. Somente um ser que tem que ser seu ser, em lugar de sê-lo simplesmente, pode ter um porvir. Desta forma, para que o sujeito possa projetar sua vida, é necessário que se sinta incompleto no presente e possa almejar buscar ser no futuro aquilo que almeja. Portanto, como ainda não é, ele pode dirigir-se ao futuro por meio de projetos que vivencia no presente e vivenciou no passado. Deste modo, somente um ser que é para si mesmo, seu revelado, quer dizer, cujo ser está em questão para si, pode ter um futuro, diz o Sartre. Assim, essa projeção do futuro também começou a aparecer nos atendimentos com Edu. Quando a psicoterapeuta começou a perceber seu investimento em conhecimentos que faziam sentido para ele, deixando atividades que não mais desejava realizar, como Kumon em inglês, por exemplo, juntamente com os pais, Edu matriculou-se num curso de fotografia, atividade de que gosta bastante, exercitando seu olhar sobre o que pode extrair de belo do mundo. Ele gosta bastante de registrar paisagens naturais ou o contraste da natureza com as intervenções humanas. Ou seja, criou
né, a partir de um desejo dele, de uma meta, de um projeto, algo que fazia mais sentido para ele. Tratemos, então, dos valores. Para Polster e Polster, gestalterapeutas, os valores se relacionam à própria experiência vivida da pessoa e acionam uma gama de julgamentos e de contradições internas. Assim, os valores construídos para si mesma precisam ser reconstruídos com frequência, especialmente quando seu conteúdo se torna anacrônico. Edu, por frequência, especialmente, Edu tem valores introjetados, né, engolidos, né, que ele absorveu sem, né, discriminar, muito rígidos que geraram sofrimento, tanto ao buscar se adequar a eles, quanto ao transgredi-los, construindo uma percepção de si mesmo como uma pessoa ruim para o mundo. A introjeção é fundamental para a construção inicial das fronteiras da criança. Né? A criança, de início, ela é uma introjetora, ela precisa incorporar, né, o mundo para poder criar o seu próprio sentido, ajudando a aprender o mundo e a perceber a diferenciação entre ela e o outro. Só se torna um impedimento do contato se não é dada à criança, ao longo do seu desenvolvimento, a oportunidade de exercitar sua capacidade de discriminação. Edu mostrava-se para o mundo em que vivia como uma criança amável, educada, comunicativa e compreensiva, mas no seu íntimo percebia-se de modo totalmente oposto ao que demonstrava ao mundo, o que o fazia sentir-se uma farsa, mal, dissimulado e cruel. Neste aspecto, Edu ainda tem muita dificuldade de perceber seus sentimentos, mas aos poucos consegue expressar-se de modo mais próximo do que sente, sem necessariamente ferir as pessoas. Seus valores ainda se misturam à sua necessidade de aceitação. Nesse caso, ele projetava no mundo a percepção e os julgamentos a que poderia ser submetido a partir dos valores que absorveu deste mesmo mundo. Na projeção, outro mecanismo, é comum que a criança veja no outro o que ela não consegue perceber e aceitar em si mesma. Hoje é um mecanismo bastante comum, né, no nosso contexto atual. É bom lembrar que quando lidamos com a awareness, a conscientização de valores e avaliações, estamos acionando toda uma gama de julgamentos e contradições internas. Portanto, parte de seu conjunto de valores ainda precisa ser reavaliado para que ele reconheça se ainda é necessário e útil de fato. Nesse sentido, Polster e Polster acrescentam: assim, se ainda servir a uma necessidade atual, irá persistir. Se não, se for uma sobra que serve a uma necessidade que não existe mais, pode ser eliminado e ela estará livre para passar para outros valores sincrônicos. Insatisfações com a autoimagem ainda são frequentes no Edu. No que diz respeito aos cabelos encaracolados, ele procura sempre cortá-los bem curtinhos, aos pelos nas pernas, ele veste-se quase sempre de calças, as espinhas são quase invisíveis, mas para ele são destacadas, e ao bigode, que é um sujo no rosto, ele conseguiu usar o barbeador, entre outras. Né? Intimamente, também tem muita dificuldade de aceitar quem ele é, e assim como age em relação ao seu corpo, esconde a todo custo quem ele é e o que pensa, agindo diferente da forma como gostaria de agir. Ao perceber parte de si mesmo como feias, Edu acaba por projetar em outras pessoas suas características ou mesmo a percepção de si mesmo de forma pejorativa. Nesse aspecto, os valores passam a ser referentes às crises da puberdade que Edu começa a enfrentar, resultando numa busca mais sistemática da sua própria identidade. As crises de identidade, portanto, são incisivas nesse período.
vide que há mudanças abruptas em nível biológico, contextual, psicológico, individual desse sujeito. O meio pleiteia posições desse indivíduo, que, ao mesmo tempo, indaga esse meio. Desse modo, a autoimagem, o self desse indivíduo, a qual também é formada no contexto, ou seja, no meio em que este mesmo indivíduo se encontra, sofre desestruturações, levando o mesmo a crises existenciais que demandam um acompanhamento psicológico. Assim, o processo psicoterápico de Edu acontece como suporte ao enfrentamento dessas crises que enfrenta, das descobertas que faz, bem como de todos os seus questionamentos existenciais acerca do mundo, dos seus valores e da sua vida. Como última questão, nós temos a morte. Diante dos impedimentos a que expressasse sua existência livremente por sua família, o Edu acreditava que a morte seria a única saída para acabar com seu sofrimento. A última experiência a que dará completude ao indivíduo, ou seja, quando o indivíduo se torna consciente de sua morte, atribui sentido à sua vida e, ao morrer, completa a sua existência. O tema da morte se fez presente em muitas sessões, quando ele verbalizava a vontade de concretizar seu próprio fim. Assim, a morte representa uma experiência individual que, como possibilidade, marca a inexistência de outras possibilidades. Ela é o fim do Dasein, como diz o Heidegger, que existia a partir das escolhas que fazia diante das possibilidades. Com o intuito de demarcar sua vontade, Edu expressivamente jogava-se nas almofadas da sala, dizendo que queria fazer a mesma coisa na janela do 10º andar, ou que queria acabar com tudo. A morte constitui a limitação da unidade original do CAI. Significa que a transcendência humana, o poder ser, contém uma possibilidade de não ser. A psicoterapeuta e Edu precisaram dar nome a essa vontade, pois ele não se permitia falar a palavra suicídio. Esse tabu teve de ser quebrado, não somente nos atendimentos com ele, mas também com a família. Foi falando sobre a morte que ele se deu conta de que ela é uma opção que ele pode escolher, mas também pôde perceber outras opções além dela. Para Sartre, a morte é a nadificação, ou seja, o processo de tornar nada de todas as minhas possibilidades. Nesse sentido, compreendemos que, como cada pessoa projeta o seu vir-a-ser, o suicídio não se trata de um projeto de ser, posto que é a aniquilação de toda e qualquer possibilidade de ser. Esse é um trecho do tal de Fernando Castro e da Ehrlich. Considerações finais, estamos concluindo, né? Os atendimentos psicoterápicos fenomenológicos existenciais com Edu proporcionaram à psicoterapeuta a possibilidade de perceber o mundo como ele o vivenciava, buscando favorecer a aceitação de si mesmo, dar suporte ao enfrentamento das crises que enfrentava, proporcionando uma desconstrução e uma reconstrução dos valores que dão base a seus pensamentos, sentimentos e atitudes, a partir dos discernimentos que fazem sentido para ele, não do que o mundo lhe impôs como certo ou errado. Nesse processo, o Edu vem percebendo opções, vislumbrando o seu vir-a-ser, expressando seus sentimentos, dando vazão à sua raiva e permitindo-se ser o menino mau, entre aspas, no sentido psicoterapêutico. Desta forma, fortalece seu poder ser nesse ambiente seguro, o que pode funcionar como um ensaio para o seu devir, porém respeitando os limites que lhe são impostos socialmente. Considerando suas relações e a escolha da sua continuidade do seu cultivo, ele vem elaborando as questões existenciais que sempre expressava de forma intensa no setting terapêutico, de modo a ajudá-la a encontrar outras opções, além da única que ele percebia como solução de tudo, a sua própria morte.
No decorrer das sessões de psicoterapia, atravessadas por uma perspectiva fenomenológico-existencial, o projeto de vida de Edu começou a ser tratado em algumas falas que já permitem vislumbrar possíveis profissões e modos de ser, estendendo-se ao seu olhar sobre a própria vida e o mundo, estando ele atento à forma como afeta e é afetado pelo próprio mundo. E aí eu concluo, né, com as referências bibliográficas que foram utilizadas. Mais adiante, vocês podem ter acesso ao texto, especialmente quando ele for publicado. Boa tarde, obrigado. É isso. Obrigado, Jorge. Tu podes fechar a apresentação para voltar à tela inicial, por favor? Onde é que eu volto? É aqui, né? Vou fechar aqui, né? Whiteboard, não. Show all windows, não. Stop vídeo, não. Eu vou fechar aqui, então. Slides. Vou fechar aqui, qualquer coisa eu volto. Pronto? Qualquer coisa, se precisar, tu abre de novo, né? Precisar utilizar algum slide aí no decorrer da discussão, né? Tá bem. Então, obrigado, Jorge. Vamos passar agora para um debate, né? A gente tem aí por volta aí até às 6 horas, mais ou menos, para a gente dialogar, discutir, né? Debater sobre a tua exposição. Agradeço bastante a tua exposição. Acho que ela traz, bom, para mim, assim, uma primeira questão, né, que eu vejo que é justamente sobre a questão da infância, né? Acho que quando Sartre ele enfatiza o termo, né, no Ser e o Nada, lá de psicanálise existencial, né, e depois questões de método e nas próprias biografias, né, com qual ele trabalha, né, fala da infância dele, né? E a infância dele, né, e as palavras. Quer dizer, ele enfatiza a importância da infância para você compreender um projeto na sua totalidade, né? É por essa razão, inclusive, que discute com os marxistas lá em questões de método, né? O sujeito não se torna um adulto, não se torna homem quando recebe seu primeiro salário, né? Ele já se torna um ser humano já desde as raízes da sua infância, quando, né, enfim, acontece toda uma dialética ali com as suas relações familiares. Então, essa questão da infância, e acho que é por isso, então, que talvez ele tenha cunhado o termo psicanálise existencial, né? De um lado, porque, bom, toda a influência de Freud ali, mas principalmente da importância da infância, né? E acho que, me parece que a gente tematiza pouco, estuda pouco, né, a perspectiva da infância dentro de uma, vamos dizer assim, abordagem fenomenológica, né, e existencial, existencialista. É pouco trabalhado isso, né, como que isso é ao mesmo tempo tão necessário conhecer e ao mesmo tempo talvez tão pouco
trabalhado, seja nas nossas pesquisas, seja nos nossos, sei lá, desenvolvimentos aí, nossos grupos, nossos trabalhos. Então, acho que a primeira coisa, quando tu coloca essa tua exposição, me faz, né? Acho que vem ao encontro dessa questão, né? Da importância, assim, da infância, né? Da infância e de conhecer, de ter um olhar para a infância como um sujeito em situação, né? E aí, como um sujeito em situação. E acho que tu traz, eu fui anotando algumas coisas aqui, algumas coisas que eu queria daí colocar para o diálogo, para o debate contigo, né? Claro que eu vou colocar isso dentro de uma... Eu não sou gestalt terapeuta, então eu vou colocar isso mais segundo as minhas, né, noções, mas acredito que elas, né, são pertinentes aqui para o nosso diálogo. Depois eu abro o debate aqui para quem quiser fazer perguntas e discutir também contigo. Então, acho que a primeira coisa me vem isso, né? Essa necessidade da gente trabalhar mais o tema da infância, né? Trabalhar mais essa dialética da infância, né? na sua profundidade. E uma das coisas que me chamou a atenção, né, na exposição aí, por um lado, foi assim, quando tu fala assim que conhecer, né, discutir a infância, para mim, não tem como discutir a infância sem discutir a família burguesa, sem discutir a unidade familiar, né? Sem discutir a família nuclear. E a família nuclear do nosso tempo é moldado, vamos dizer assim, dentro dessas estruturas da família burguesa, que é a estrutura patriarcal, né? A estrutura do pater-família, a estrutura da função de gênero, do feminino e do masculino, a estrutura de dependência material da mulher, enfim. E, particularmente na história dele, aparece, como em várias outras, né, essa situação dela, eu chamaria desse patriarcado cínico, né? Que ela engravidou, o pai, né? Marido não, o pai sumiu, né? E como que ela assumiu, né? Né? Sozinha a maternidade, né? E ao mesmo tempo como que isso, ao ela tentar reestruturar essa unidade familiar, ao acontecer a falência do negócio, acontecer a mudança de uma cidade do interior para uma cidade para a capital, né? Quer dizer, são determinações, vamos dizer assim, sociais da qual o Edu tá sofrendo, né? na carne, a falência, né? A situação desse patriarcado cínico, com um pai que some, né? Um padrasto que assume, mas, ao mesmo tempo, a falência material do negócio. Parece que, em determinado momento, tu afirma que ele não tinha projeto, né? E essa é a primeira questão que eu coloco aqui para discussão, né? E para ti especificamente. Para mim, não é que ele não tinha projeto, ele tinha um projeto. É um projeto de recusa, eu chamaria, né? Ou seja, a maneira como ele respondeu, me parece, essas estruturas sociais, essa unidade familiar meia em decomposição, né? Por essas falências, por essa situação de uma paternidade que não se assume, por essa reestruturação dessa unidade familiar. A maneira como o Edu tenta responder, primeiramente, me parece, por um projeto de recusa. Recusa a estudar, porque estudar é para trabalhar
para ser adulto, e ser adulto é falir, é dar tudo errado, enfim, é chegar em lugar nenhum. Então, parece que a recusa em ser adulto é a recusa, há um projeto, me parece, uma temporalização da existência do Edu como projeto de recusa. Daí vem essa tentativa de dar cabo de si mesmo, de acabar consigo, enfim. E então acho que primeiro, né, não me parece que não tinha a existência, né, de um projeto, parece que tinha a existência de um certo projeto e que vai dando, acho que corpo a uma certa, junto com Sartre a gente pode dizer uma temporalidade psíquica, um eu, né, e esse eu que ele diz que é mal, esse eu que ele diz que é falso, esse eu que ele diz que não vale nada, né? Quer dizer, como que essa temporalidade, esse projeto de recusa acaba estruturando aí um eu, uma temporalidade psíquica que é esse ser mal, ser falso, ser quem não presta e se culpar por isso. Então, parece que quando vocês começam a trabalhar, né, a terapia com ele, e aí é outra, né, outra questão que eu coloco aqui dentro dessa minha perspectiva, não é um sujeito sem um projeto, né? Um sujeito que tem que, na verdade, reestruturar os seus possíveis, né? Porque os possíveis que ele conhece são os possíveis de recusa, né? De recusa que gera essa estrutura psíquica de ser mal. Então, reestruturar esses possíveis, né, é também reestruturar essa temporalidade aí, né, essa temporalidade psíquica para outro campo, né, de possibilidade. E aí eu pergunto assim, no trabalho terapêutico que vocês fizeram, assim, me parece que na reestruturação desse campo de possíveis, a mediação do outro é fundamental. A mediação de um adulto, a mediação do pai, ou a mediação do padrasto. Quero saber se foi trabalhada essa mediação, seja em sessão terapêutica, seja com ele, de como que pudesse... Porque o guri já estava rotulado, né? Rotulado de várias... né? Então, se foi trabalhada essa mediação do outro, né? Pode ser do pai, ou até de um professor, e se foi, como é que foi assim no processo terapêutico? Eu vejo que é uma coisa bastante importante nessa reestruturação desses possíveis. E um terceiro ponto, assim, aí eu finalizo aqui, para não ficar muito longo, é a coisa que quando tu diz assim, aceitar quem é. Esse negócio me deixa nervoso, esse negócio me deixa um pouco nervoso, vou ser bem sincero. Então, eu queria... o que é esse aceitar quem é, né? No momento que tu mesmo fala, a situação é da angústia, essa angústia implica claro que ele é alguém, na medida que se faz alguém por esse projeto de recusa, mas, ao mesmo tempo, aceitar-se quem implica certa conotação, no meu ponto de vista, essencialista, que é isso que me deixa um pouco nervoso. Queria colocar para ti, para ver como é que tu lida, como é que tu aborda essa questão aí dessa maneira. Bom, passo a palavra, né, para ti, se quiser responder, e depois, em seguida, para o grupo poder fazer as questões, questionar, perguntar e dialogar contigo, Jorge. Eu entendo o que você diz, mas eu fico pensando que talvez diferente até do que a gente colocou no texto, né, de ausência de projeto, eu diria de algo que é muito característico do ser humano, da própria família e das vivências do trabalho que a gente faz, que é a questão da ambiguidade, né? Me parece agora que não é que ele não tivesse projeto, mas que os projetos para ele eram ambíguos, né? Não é que ele não estudasse ou que ele não quisesse ou ele não tivesse interesse. Tanto que acho que a pergunta do título do artigo, do capítulo e do trabalho vale a pena? Será que isso vale a pena? Né? Ele se percebia e de algum modo ele
tentava ser, né, como as pessoas esperavam, ou que ele achava que deveria ser, ao mesmo tempo ele se questionava se isso valia a pena. E nós vivemos isso constantemente, né? Em gestalterapia a gente chama isso de as polaridades, as nossas várias facetas. E aí, talvez um pouco respondendo um pouco a tua pergunta, né? Esse ser quem se é, né? Muito saber e se permitir ser essas várias facetas, né? O que ele chamava de ser mal, de ser dizer palavrão e xingar, e o lado dele que queria ser aceito e que era gentil, né? Essas várias possibilidades. Eu acho que a mediação e a própria família é um espaço de ambiguidade, né? Porque ela é ao mesmo tempo um lugar de abandono, de incompreensão, né? De muitas vezes, mas é um lado, é o mesmo lugar que acolhe, né? Que se preocupa, que ele tem um pai que abandona e encontra um pai que o adota, né? Mesmo não sendo pai dele, né? Então, há toda uma ambiguidade que é muito presente nesse processo, né? E eu acho que o papel do psicoterapeuta, nesse caso, é muito esse do que você destacou, de mediar essa comunicação, né, dele com ele mesmo, no sentido dele se compreender, né, e se permitir, sem julgamento. Né? Então, o espaço terapêutico é um espaço que ele pode xingar e se dar conta do que ele sente, mas também é um espaço em que ele revê essas questões junto com alguém, não é que não tenha posição, mas que, né, não vai julgá-lo e que facilita a comunicação com o outro, né? E eu acho que isso expressa, né, nos vários níveis, no individual, no relacional, da família e da nossa própria sociedade e na nossa cultura, essa dúvida que nós vivemos também constantemente, que é até que ponto eu posso ser o que eu sou, né? Usando essa expressão, manifestar o que eu penso, dizer o que eu sinto. Será que eu vou ser aceito? Será que vão continuar gostando de mim, né? Será que eu vou ser amado se eu disser que estou com raiva, que eu não gostei do que você fez, né? Eu acho que isso passa muito por essas polaridades que o Edu manifesta, ser adulto ou ser criança, né? Eu quero, mas será que vale a pena? Né? Eu sou bom, eu sou mal, né? Eu quero ser isso, mas então, me pedem, me cobram que eu seja outra coisa, né? As pessoas me amam ou não me amam? Elas dizem que gostam de mim, me acolhem, mas não me dão espaço como a minha sobremesa, né? Falo que eu estou magro, mas aí a minha sobremesa eles comem, né? Então, todas essas facetas, né, que se manifestam na vida. Talvez a Yara, que, né, trabalhou diretamente com o Edu, possa dizer algo mais. Me parecem que se manifestam passado e futuro, né? A questão da infância, ela sempre é significativa, a nossa história ela é significativa porque ela é a base, o fundo sobre o qual a gente constrói o nosso presente, que é em que a gente trabalha agora, mas, como o próprio Sartre aponta, o futuro é aquilo que a gente ainda não é, aquilo que a gente almeja ser, né? Então, o trabalho busca articular essas várias espaços temporais, né? E essa coisa de ser e não ser, né? E que eu estou chamando aqui de ambiguidade. Não sei se responde as tuas perguntas. Talvez a Yara tenha algo a dizer mais. Não sei se a Yara quer comentar alguma coisa, já que foi a titular do caso. Yara, se quiser, é só
aparecer. Bom, gente, aqui nós não temos nenhuma questão ainda, né? O Yara aqui está aparecendo. Apareceu. Tá tu tá em 2 cantos, tá, Yara? Ai, não, agora que passou para cá, tu abriu a câmera, aí eu acho que ela vem para cá, né? Quer acrescentar alguma coisa, Yara? Então, eu acho que é mais ou menos isso, porque tem muitas coisas no início. Abaixo, Yara. Yara, abaixa. Sua voz está muito baixa. Vou tentar botar no microfone aqui. Oi, tá me ouvindo agora? Melhorou? Um pouquinho. O Marcelo quer falar. Agora deu certo. Agora. Melhorou? Meu. Assim, no início, o Edu, ele trazia muito essas questões de necessidade de se comunicar com a família, né? Que ele não conseguia achar uma forma, um jeito. Então, literalmente, eles falavam 2 idiomas diferentes, até mesmo porque os pais tinham fluência em inglês, então eles se comunicavam dentro de casa em inglês para o Edu não entender, né? Então, começava dessa comunicação aí. E ele, muito esperto, a disciplina que ele mais tinha dificuldade era o inglês na escola, uma curiosidade, né? Mas ele foi conseguindo entender as coisas, né? Então, essa comunicação, essa dificuldade de se comunicar aparecia muito e ainda aparece até hoje, né? Porque Edu já está entrando na adolescência agora, tem 13 para 14 anos. Então, essas coisas são muito mais presentes também, né? Continuam presentes. Então, esse papel realmente era muito de mediar essa comunicação dos pais, muito mais presente a mãe, compreender que o que ela ditava como melhor para o Edu, né? Como, por exemplo, um curso de robótica, né? Vou botar ele no curso de robótica. Ele queria fazer o curso de fotografia, né? Só que ele não conseguia verbalizar porque ele queria muito agradá-la, né? Então, ele trazia assim, eu disse que ia para o curso de robótica, mas eu odeio estar no sábado pela manhã fazendo aquele curso, né? E aí, até ele dizer que queria, na verdade, fazer um curso de fotografia, né? Foi um processo longo aí, para que eu não virasse a portadora de tudo que ele queria verbalizar. Então, isso é que mais ou menos esse ser quem foi sendo colocado, ele se permitir essa possibilidade de trazer para dentro de casa aquele diferente que para a mãe ela não estava acostumada, né? Ela tinha e ainda tem algumas construções bem rígidas nesse aspecto. Então esse formato, né? Esse modo de ser é bem definido pela mãe. E talvez essa recusa que você trouxe, sabe, Fernando, tem a ver com a recusa desse projeto de ser que é realmente colocado pela família, né, que é o que a mãe traz, né, e ele ganha um pai extremamente compreensível, né, também aí, porque o pai ele traz frases do tipo: você pode ser o que você quiser ser, só não quero que você seja uma pessoa ruim com os outros, né? E aí, ao mesmo tempo, essa comunicação com o pai e com a mãe acaba aparecendo de uma forma também presente na vida dele, né? Ele tem muito mais facilidade de se comunicar, de se conectar com o pai, porque ele tem uma dificuldade gigantesca de frustrar a mãe que traz esse amor, assim, como sendo a pessoa que dá sentido à vida dela. Então, tem um peso muito grande também, né, nas costas dele, que é de dar sentido à vida da mãe. Então, se é dar sentido à vida dessa mãe, é ser do jeito que ela gostaria que ele fosse, é não decepcioná-la, é ser um menino bonzinho na escola, com os adultos, né? Então, tinha vezes que ele chegou lá no consultório me chamando de senhora, quando, na verdade, não tinha o hábito disso, né? Então, é porque minha mãe falou que eu tenho que chamar todas as pessoas mais velhas como senhora agora, a partir de agora, né? Então, também trabalhar essa mastigação nesses projetos que ele recebia
mas faz sentido me chamar agora de senhora, né? Depois desse tempo de relação, enfim. Né? Então, é muito baseado nessas coisas aí que foi no caso. Mais ou menos isso. Não sei se eu ajudei, mas é isso. Tá bem. A Maísa quer fazer um comentário, depois o Marcelo também. E a Ana Tereza que Lima tem uma pergunta, está feita no chat aqui. Maísa? Eu fiquei pensando, né, quando o professor Boris falou da questão do se aceitar como se é e a questão que o senhor levantou posteriormente, eu não sei, né, como que a condução se deu, mas assim, na clínica com adolescentes, que a gente lida com muitas ambiguidades, né? Não sei se isso não seria uma linguagem estratégica para poder, sei lá, atenuar, né, essa sensação de não correspondência daquilo que eu espero que eu queira daquilo que eu quero ser ou daquilo que a minha família espera que eu seja, para a partir daí isso poder ser uma possibilidade de ultrapassamento, né? Dessa angústia. Eu fiquei um pouco com essa sensação, eu não sei se foi mais ou menos nesse direcionamento, né? Não sei se eu entendi bem, né? Ô Jorge, Oi. só um minutinho. Eu vou passar aqui para o Marcelo e depois vou ler a outra pergunta, que daí vocês podem tratar um bloco primeiro aí de questões, pode ser? Marcelo? Vamos lá. Primeiro, desculpa que eu acabei chegando um pouco atrasado, Jorge, então desculpa ter perdido o começo, mas queria agradecer muito a Yara, a você, Jorge. Eu fiquei pensando, a partir da sua fala e comentário do Fernando, realmente o quanto a dimensão da infância é desprezada por nós quando refletimos o pensamento do Sartre, né? Quer dizer, você trouxe a questão muito forte no âmbito da clínica, né? Mas eu acho que ela também, justamente porque as duas coisas andam juntas, ela tem uma repercussão muito forte nos fundamentos filosóficos mesmo, né? E eu fiquei pensando a partir da sua apresentação, como que um pouco me culpando, como que a gente pode deixar passar evidências tão fortes, tipo, o Sartre escreveu As Palavras, né, onde ele fala da infância dele, e é um livro profundamente complexo, com várias camadas para a gente dar na concessão e recusa do Prêmio Nobel de Literatura, né? O conto dele, Infância de um Chefe, que também é um texto absolutamente fabuloso, e pensar até o Ser e o Nada, e eu já coloquei isso em algum artigo que eu mesmo agora estou me dando conta de como o Ser e o Nada parece um certo romance de formação, né, do para-si. E essa dimensão da criança, que é justamente essa constituição, esse porvir radical, né? Então, é só um comentário mesmo de profundo agradecimento, porque a partir da sua fala eu estou começando a repensar várias coisas de certos descuidos, de deixar de perceber e ver como essa questão da infância ela se torna repetitiva se a gente tiver a olhar para isso na obra do Sartre, né? Então é só chamar atenção para isso e realmente agradecer muito a fala. Estava aqui pensando enquanto eu ia apresentando, né, e a partir da primeira pergunta lá do Fernando, né, que essa questão da ambiguidade ela perpassa a nossa vida e até o modo de a gente compreender qualquer questão e nossa própria relação como adultos em relação à infância, né? Há toda uma divisão entre racionalidade e irracionalidade, pensando que na infância é o período que né, o ser humano é mais autêntico, é mais ele mesmo, né? Porque a criança diz o que está
passando, ela expressa se lhe é permitido, né? Claro, mas ela tende a isso, né? E quando a gente vai ficando adulta, a gente vai aprendendo a usar as máscaras, os moldes, as adequações. A gente vai se tornando menos que a gente é, a não ser que a gente, né, tenha um processo, pode ser via psicoterapia, mas não apenas, mas de se conhecer e se permitir, né, essas várias facetas. Então, tem algumas pessoas que são mais autênticas, esse sentido ser o que é, talvez um pouco respondendo a Maísa, não é de eu sou isso, ponto, né? É que eu sou isso e eu sou aquilo e eu posso vir a ser outra coisa, eu posso rever isso, né? Talvez a grande angústia dos adolescentes, dos jovens, né? Especialmente, ou mesmo de algumas pessoas adultas mais adiante, é porque social e culturalmente, economicamente, né, especialmente nessa fase que você vai se tornando adulto, há uma cobrança muito grande dos outros, de nós mesmos, de definições, de escolhas. Eu vou ser isso, eu vou estudar, eu não vou, né, eu vou, né, e o adolescente vive isso, então me cobrando, e eu quero, em geral, muitas vezes eles querem, né, ser alguma coisa, mas eles muitas vezes não têm clareza do que eles são. E, né, a sociedade, a cultura cria rituais, épocas, né? Com 18 anos você tem que definir se vai para a universidade, se é que você conseguiu chegar lá, né? Você tem que trabalhar, né? Você tem que ir, né? Nessa idade eu já deveria, tá? Eu ouço muito clientes, adultos jovens dizer assim, eu estou com 30 e tantos anos, eu já deveria, né? Ou seja, tem uma cobrança que é exterior, mas que é introjetada, tem uma parte que é da própria pessoa, ela quer ser alguma coisa, ela quer chegar em algum canto, ela tem um projeto, ao mesmo tempo me parece que há uma certa ambiguidade, um outro lado, um não ser que, né, não investe o bastante ou que não quer tanto quanto parece, né? Eu diria que a própria relação com a psicoterapia, eu digo isso muito para os meus estagiários, né? Que a própria relação com a psicoterapia ela é ambígua, né? Eu costumo dizer assim, se o paciente pudesse, o mundo que mudasse, né? Por que ele vai ter que mudar, né? Se a gente pudesse, o mundo seria, né, como a gente gostaria, a par da nossa escolha, né? O grande encanto, o grande desafio e a grande dificuldade da psicoterapia é porque é olhar para você e olhar para o mundo e decidir o que é que eu quero fazer disso, né? Daí as questões, né, que me atraem nos últimos tempos em relação ao pensamento do Sartre, especialmente as questões existenciais, é a questão da angústia, porque é algo que nós carregamos, nós somos angústia a vida inteira, enquanto a vida é angústia. Ela só para na morte, mas é o que é, e a angústia é uma antecipação de alguma morte, né? Que você, ao decidir, você nadifica alguma coisa, você põe de lado. E isso muitas vezes angustia. E o adolescente, a criança aí que tem, né, ela cria sonhos, desejos, né, e recebe cobranças e muitas vezes ela fica confusa em relação a isso. Então, talvez, mais do que não ter um projeto, talvez a gente precisasse pensar que da ambiguidade dos nossos projetos muitas vezes, né? Porque a gente quer, né? Como quem diz assim, eu quero ser astronauta, mas para ser astronauta haja, né? Então eu não sei se às vezes as pessoas têm os seus projetos, mas elas não se indagam se elas querem investir de fato naquilo e o preço que isso requer, não? Então às vezes há essas acomodações, esses preços que a vida cobra porque a gente meio que negocia, entra a má fé, não? Porque isso é mais fácil do que confrontar o mundo, a vida, e nem sempre é muito fácil confrontar isso, né? É um desafio.
Jorge, aqui tem, deixa eu te ler aqui algumas questões que apareceram aqui. Tem uma da Ana Tereza Lima, né, que diz assim: muito significativa essa informação que Yara trouxe agora sobre a língua que os pais usavam para ele entender. O quanto, não entender. O quanto, é verdade, né? Quanto será que isso não o fez se sentir excluído dessa relação? O quanto essa dificuldade de comunicação com os pais não se origina desse fato? Aqui eu vou colocar mais outra questão que está aqui também, para que vocês possam tratar em conjunto. Da Jorge Cibele, que diz: também ouvi falar acho nessa pessoa tal de Jorge Cibele. Oi? Conhecida. Eu já ouvi falar dessa pessoa tal de Jorge Cibele. Já ouviu falar? A Chará. Entendi. Ela diz o seguinte: também acho que ele tinha o projeto de não ser, de morrer, ou como falou Fernando, de recusa. Recusar-se a repetir os projetos de fracassos familiares, que parecia ser o seu horizonte. A psicoterapia possibilita a ampliação para outros modos possíveis de ser, e que precisou passar pelo torna-te o que tu és, teoria paradoxal da mudança. Não no sentido de acabado, e sim no sentido de compreender o que está sendo seu projeto de ser, se tornando o falso, traindo seus próprios desejos. Bem, apenas um comentário. Obrigado, Jorge, Yara e Fernando, por esse momento. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. É isso. Passa a bola, então, aí para vocês, por favor. Eu começar com essa questão da língua, né? Não sei dizer do Edu, porque não acompanhei diretamente, mas eu me lembrei, né? A gente sempre, a referência é a subjetividade da gente. Meu pai era francês, né? E trabalhava com navegação, importação, com navios, e com frequência tinha os comandantes, ele trazia os comandantes lá para casa e falava inglês, né? E eu me lembro algumas vezes que meu pai conversava com a minha mãe em francês para que a gente não entendesse. Só que eu sempre fui muito bom em línguas, meio intelectualzinho da família, até que eles descobriram que eu estava entendendo o que ele dizia, né? Então, todo esse jogo, né, que as famílias fazem, né? Ou seja, eles usam a linguagem para que a criança não entenda, né? Não entenda o que talvez eles precisem entender para poder lidar com a situação, né? E talvez esse jogo de estar encoberto é o que torna a coisa complicada, né? O falar sobre, né, muitas vezes ele ajuda, né, a esclarecer questões que às vezes a gente fantasia, que imagina, né? As pessoas ficam muito desconfiadas exatamente quando elas se sentem enganadas, né? Então eu me sentia, né, esperto, porque comecei né, a sacar o que eles estavam dizendo sem eles saberem. Aí quem enganava eles era eu, né? Porque eu estava entendendo o que eles estavam dizendo, né? Então há todo um jogo de ambiguidades, mais uma vez, né? Um jogo entre, né, uma certa competição, nós vamos falar aqui entre nós, porque ele não entende, e eu aqui comigo mesmo, né? Eles pensam que eu não estou entendendo, mas eu estou entendendo, né? Não sei se isso responde, mas eu acho que passa por aí, né? Essa coisa da comunicação. Eu acho que o papel da psicoterapeuta, e aí a Yara talvez possa dizer algo mais, porque quem viveu de fato, foi muito importante nesse sentido, né? Um espaço em que ele podia expressar o que ele sentia, que ele não se permitia com os pais, e facilitar o processo de ele, né,
criar uma forma, com o auxílio dela, de comunicação com os pais. Eu acho que foi interessantíssima a ideia do jogo criado por eles, né? E talvez a Yara possa dizer mais. Todo o intuito realmente no jogo era eles poderem expressar, né? Porque eu ouvia dos pais a dificuldade que tinha, e ouvia do Edu a dificuldade que ele também tinha, né? De falar, precisavam realmente de um tradutor no meio desse mediador, que no caso era eu. Então, o recurso que foi usado foi o jogo. Os pais ficaram assim tensos, porque ia ser uma sessão que nós quatro, iríamos estar, então os pais ficaram tensos. E o Edu tá super tranquilo, né? Então, o quanto esses não ditos, né, e esse medo de expressar aparece aí. O Edu estava tranquilo. Eu diria que aí o jogo, né, sai do campo deles para o campo do Edu e seu, e aí os pais ficam com medo de perder o jogo, né? O controle da situação, né? Sai o controle, né? E a coisa fica mais tranquila, de fato, quando o jogo começa a ser jogado e a comunicação vai aparecendo, né? Isso. E até os pais puderam expressar coisas. A própria mãe, eu digo a mãe porque é bem marcada a presença e os afetos e desafetos que acontecem entre Edu e a mãe, né? A própria mãe podia dizer para os dois, né? Por que vocês não fazem isso? Vocês fazem isso que eu não gosto, já que sabem que eu não gosto. Então, assim, existia um espaço também de pequena lavagem de roupa, mas de uma forma que essa expressão que antes não acontecia, essas perguntas que antes não eram feitas, né? Por que vocês fazem isso? O que vocês, né, fizeram naquele dia, tal coisa, pode acontecer e o mundo não cai, porque parecia que se o Edu expressasse o que sentia, o mundo ia desabar, né? Alguma coisa muito forte ia acontecer e era um medo muito grande. E aí ele percebeu que o mundo não caiu, nem quando a mãe expressou, que foi uma novidade para ele, e nem quando ele pôde também expressar ali, né, para os pais. Então, essa comunicação. Eu diria que esse foi um momento significativo. Eu que trabalho com grupos, mais do que com família, não tenho, né, essa experiência nem trabalhar com criança, né? E a família é um grupo. O momento mais crítico dos grupos, e muitas vezes quando os grupos se acabam, é exatamente essa segunda fase que sai da sociabilidade inicial, que todo mundo é educado, gentil, disponível, né? E as diferenças começam a aparecer e muitas vezes as pessoas, o que é que elas fazem? Elas boicotam isso. Trabalhar muito bem essa segunda fase, a gente pode chamar uma fase de controle ou de se diferencia da fase anterior, ela é essencial para que as pessoas possam se permitir ser autênticas, né? E expressar, oh, não gostei de quando você fez isso, eu não quero que você faça assim, ou eu preciso disso, né? Para que elas possam estar juntas de uma forma mais tranquila, afetiva, mais integralmente, né, que passa por isso. E muitas vezes isso não é muito bem trabalhado e isso faz os grupos romperem. Né? Alguém está falando aí. Eu posso fazer um comentário, Fernando? Claro, pode fazer. Ana Tereza, então, né? Isso, eu fiz o comentário sobre a língua porque eu achei muito significativo quando a Yara trouxe essa informação, porque justamente a queixa principal da mãe, quando o Boris apresenta lá o início do processo dele, a queixa primeira dela era justamente a dificuldade que ela tinha
em compreender o filho, né? Mas assim, até que ponto que também não começou aí, né, nessa exclusão desse menino de toda uma realidade, né? Porque também se tornar adulto é também saber das mazelas do mundo, né? Eu não sei que tipo de coisas que esses pais escondiam dele, falando inglês, mas o quanto que esse falar inglês também não foi esgarçando essa relação e essa comunicação entre eles, né? E até a própria dificuldade do menino de se colocar, porque é muito, muito estranho até ele ter dificuldade de aprender inglês, visto que desde pequenininho ele, no mínimo, ouvia o inglês. Tem muita familiaridade com a língua, né? Então, o quanto que tem essa coisa, né, de alguns momentos ele pertence àquela noção, né? Era só Eu isso. não sei se eu não tinha me dado conta, né? Mas para mim foi novidade, né? Que a língua que eles falavam é inglês, né? Porque o que eu sabia é que eles vinham da América Latina. Imagino que era nem a língua deles, né? Era a língua o Edu não entender. Porque eu acho que se falasse espanhol, ele entenderia muito mais, né? Então, eles falavam uma terceira língua, né? Então, era um propósito mesmo dele não entender, de ele não se incluir ali, né? E a questão da dificuldade na escola, né? A própria psicóloga escolar, quando eu visitei algumas vezes a escola, ela trazia assim como um sintoma, né? Ela falava assim, Yara, que ela conhecia os pais, tem contato com os pais, e ela dizia, olha, é um sintoma muito claro aqui, porque a dificuldade que ele tem é exatamente o inglês, e os pais têm um autoconhecimento em inglês, inclusive de ensinar a língua, né, para outras pessoas. E aí, a comunicação, né? Outro não dito que ele traz, quando ele também recusa o Kumon, quando ele diz que para que isso, mas vai, né? Quando ele tinha o curso de inglês, mas ia, que ele não queria ir para o curso de inglês, mas ia, né? E sem contar a quantidade de coisas extra que ele tinha que fazer, que abarrotavam esse dia. Então, essa saída dessa cidade, eu acho que a Tereza trouxe essa presença acho que foi a Tereza que trouxe que mundo que é apresentado, né? Mas essa saída dessa cidade menor, né, do interior, onde o mundo era diferente, até o pôr do sol era colorido, né, era mais bonito e tal, para uma cidade grande, diante de todas as dificuldades que a família estava enfrentando naquele momento, trouxe também um choque aí também para o que é essa vida adulta, né? Para que ficar adulto? Não era só esse o questionamento que ele trazia. Eu tinha pensado numa coisa a respeito disso, que como eu tinha dito antes, né? Eu acho que a questão da infância, pensar em infância, pensar essa dialética, vamos dizer assim, essas metamorfoses da unidade familiar, né, moderna, da unidade familiar burguesa na nossa sociedade. Implica isso, implica pensar e como que no caso, por exemplo, ali você tem uma situação bastante interessante que me pareceu, que aparece essa metamorfose, né? Quando eles né, vivem a falência do empreendimento lá e saem do interior e vão para a cidade, né? E como que essa ida para a cidade, eles são a família, portanto, as relações sociais no interior da família,
elas começam a se acelerar. Elas começam a se acelerar. Em determinado momento, acho que o Jorge falou em aceleração. As coisas são muito rápidas, né? E essa aceleração ela é típica da sociedade, vamos dizer, no mínimo do século XXI. Essa falta de tempo, essa urgência, e isso reconfigura, vamos dizer assim, as relações da unidade familiar burguesa, assim, a falta de tempo, né? E ao mesmo tempo o investimento na infância. O Jorge falou isso no início, e como que isso fica bastante presente, ainda mais acho que hoje, que além você tem uma falta de tempo, que os pais trabalham 12, 13, 14 horas por dia, não tem condição de vir né, de espaços de encontro. Então, os desencontros parecem ser muito maiores do que os encontros, e as relações virtuais, às vezes, ocupam o buraco das relações presenciais. Quer dizer, tu reconfigura a dialética familiar aí de uma maneira totalmente nova. E, ao mesmo tempo, essa infância que nessa unidade familiar moderna acaba ocupando esse lugar de ele tem que ser né, ele tem que ter uma formação para ocupar um lugar na sociedade do trabalho. A criança ela é educada para ter uma profissão, para ter um lugar, para ter um dinheiro, para ter sua, né, possibilidade de ocupar um lugar na sociedade do trabalho. E como que isso ele vive nessa deterioração da própria sociedade do trabalho, a falência, né, a urgência dos pais para conseguir sobreviver e a sobrecarga em cima dele de aula disso, de aula daquilo, para conseguir dar conta de ser alguém empregável nessa sociedade do trabalho cada vez mais falida. Então, quer dizer, a gente está falando de uma unidade familiar burguesa totalmente, vamos dizer assim, reconfigurada nesse mundo de urgência, de escassez, né? de material, de escassez e de sobrecarga que a vida impõe para conseguir dar conta da reprodução da existência. Isso produz uma situação de infância totalmente, vamos dizer assim, diferente daquela situação de um patriarcado clássico, né? Um patriarcado em decadência, um patriarcado sobrecarregado, né? Uma sobrecarga em cima da mulher, uma sobrecarga em cima da infância, para que ela consiga ser alguém que se empregue, que tenha um mínimo de lugar no mundo, e é uma inexistência, às vezes, de vínculos presenciais ou com substituição de vínculos virtuais. Então, me parece assim que a questão de pensar a infância, né, ela é fundamental no sentido de pensar essas metamorfoses da dialética familiar. Porque isso instaura outros tipos de afeto e de desafetos, outros tipos de possibilidades de projetos ou de impossibilidades que a gente talvez tenha, às vezes, muito pouco estudo, né? Muito pouca atenção clínica para desvendar essas metamorfoses, né? Enfim, era mais um comentário. A gente, né? Vocês fiquem à vontade aí para... Nós não temos aqui mais, eu acho que mais nenhuma questão, mas vocês ficam à vontade para fazer algumas considerações finais, eu acredito, né? Nós já estamos em 6 horas, né? Não temos mais alguma pergunta. Deixa eu ver. Mas, enfim, passo a bola aí para vocês concluírem ou fazerem comentários para a gente ir. Complementando assim, Fernando, porque realmente a demanda do Edu era por muito pouco, né? Então, assim, ele não tinha uma demanda grande, ele não queria posses, pelo contrário, né? Uma fala que muitas vezes a mãe trazia no acompanhamento era assim, quando ele ia comprar um sorvete, ele considerava o valor do sorvete para comprar o mais barato, já que a situação que eles estavam era daquele jeito. E a mãe te dizia, você pode escolher o que você quiser, né? Assim, mas a demanda dele principal mesmo, que é a mãe que se ligava mais a esse material, o valor, o que se paga, era assim,
eu quero tirar fotos, né? Eu quero fotografar, eu adoro o pôr do sol, eu adoro a natureza, eu quero registrar isso, né? Então, era por muito menos do que tudo isso, né? Então, era muito claro. Jorge? Eu estou aberto, se alguém ainda tiver alguma questão, se não, agradecer a oportunidade. Quem precisar, posso pôr meu contato aqui, né? É sempre bom, né, poder conversar, compartilhar, ver outras facetas. Para mim é uma questão nova, né? Eu não trabalho com psicoterapia com crianças, embora seja psicoterapeuta, formador de psicoterapeutas. A Yara fez formação comigo, as minhas sócias, outras, né? E a gente vem trabalhando juntos, né? A perspectiva, acho que do Sartre tem acrescentado muito, né? Uma série de reflexões, inclusive no contexto atual, né? O Sartre aponta algumas questões que eu acho que são bem significativas no mundo atual. Acho que essa pandemia, sem glorificá-la, porque acho que é uma situação bastante crítica, ela revelou uma série de questões, inclusive no espaço familiar, né, das crianças, né, os homens tiveram que ficar em casa e a divisão das tarefas domésticas, cuidado com as tarefas da escola, né? As crianças e os pais e todo mundo. Os conflitos, né, também aparecem, porque, né, a família é um lugar de proteção e de desproteção também, né? Ela participa desse espaço de ambiguidade que nós vivemos, né? A ambiguidade da nossa sociedade, né, que está, né, quase cindida, né, digamos assim, né, e os conflitos que isso tem gerado, né, uma coisa até quase que esquizofrênica, né, em muitos casos, né, para não falar de outras psicopatologias que a gente percebe no mundo de hoje, né? Então, estou disponível, pus aqui meu e-mail, né, se alguém precisar, né? Em breve, eu espero, esse texto vai estar publicado. Né, Jorge, Oi. Tu botasse o e-mail privado para mim, não botasse público. Porque eu escrevi logo o que tinha depois. Como é que eu boto público? Não sei. Você pode passar para todo mundo. Eu acho que é mais rápido. Beleza. Não sei. Que aqui diz só type here. Eu typei. E aí apareceu para você. É porque é o último que falou, acho. Né? O último dia. Espera aí. Não tá, faltou o com. Faltou o com aí. Faltou o com. Mas é só acrescentar o com antes do br. .com.br. uol.com.br. Bom, então agradeço mais uma vez, Jorge e Yara, pela comunicação, pelas reflexões, pelo aceite do convite, pelo enriquecimento aqui que vocês trouxeram para o nosso debate sobre existencialismo e clínica. E, enfim, estamos encerrando aqui, né? Eu queria só colocar duas coisas aqui para finalizar, que uma delas é que amanhã, às 6h, a gente está começando um ciclo de debates que eu estou organizando, estou chamando de, né, Pandemia e Colapso Capitalista, amanhã às 18h. Então, vai ter a palestra do professor Stefan Gandler,
que é um colega, um amigo e um grande intelectual da Universidade de Querétaro, do México, da Universidade Autônoma de Querétaro, no Estado do México. E depois, né, a ideia é que mensalmente ocorram outras, já tem outras pessoas convidadas, o professor André Barata aceitou participar, o professor Marildo Menegá aceitou participar. Meu orientador no meu pós-doutorado, André. E na semana que vem vai ter o lançamento do meu último livro, que chama-se A Subjetividade Sem Valor. Nós vamos fazer um debate na quarta-feira da semana que vem. Subjetividade sem valor, tempo e formas subjetivas, né? Trabalho e formas subjetivas no tempo histórico capitalista. Um debate, uma mesa redonda, na verdade, com a presença do professor Jorge Coelho, que faz o prefácio do livro, professor da UERJ, Psicologia Social, e o professor Leomir Hilário, da faculdade, da Universidade Federal de Sergipe, né? Então, a gente vai fazer uma mesa redonda, enfim, debatendo o problema dos destinos do trabalho numa sociedade em crise, né? Então, convido a todas e todos também, a gente está enviando os convites também, estamos divulgando, para a semana que vem poder contar com vocês. Além da continuidade da nosso seminário clínico, semana que vem vai contar, na terça-feira, uma palestra final do Rodrigo Luz, né, sobre cuidados paliativos em relação com a morte, que vai ser dada, né, aqui também na terça-feira, no mesmo horário. A gente vai também divulgar oportunamente. E a palestra de hoje ela vai ser disponibilizada, como as outras, a gravação, né, vídeo, no canal do Neifex, para aqueles e aquelas que, né, quiserem assistir, vai estar disponível também. Bom, gente, é isso, né? Agradeço a vocês, agradeço a presença de todas e todos aqui e seguimos. Boa noite, obrigado. Valeu, gente. Boa noite. Grande abraço.